Vamos agora a nossa aula de educação física. Aqui é o professor Wesley e o nosso assunto é alimentação e atividade física. Esse assunto que é muito importante para vocês estudarem. Por quê? Porque na nossa vida temos que levar em consideração sempre uma boa alimentação e uma prática regular de atividade física para a nossa saúde do nosso corpo. Tá bom? Então aqui vamos conhecer alguns conceitos, algumas dicas para ter uma alimentação saudável aliada à prática de atividade física. Importância da alimentação na atividade física. O alimento é o combustível para o corpo realizar atividades diárias, como andar, falar, respirar. Então precisamos nos alimentar diariamente, tá bom? E com qualidade. É por isso que você precisa estar bem alimentado para estar saudável, mas nem tudo que se come faz bem para você. O corpo precisa de vários nutrientes diferentes para funcionar direitinho. Por isso, o seu prato deve ser sempre bem colorido e variado, ou seja, com alimentos variados, com muitos legumes, verduras, bem colorido. Quanto mais colorido for o seu prato, melhor, com alimentos saudáveis. É muito comum as pessoas associarem uma boa forma física somente ao exercício físico. Não, mas a verdade é que uma boa forma física e a saúde estão associadas não só com exercício físico, mas com bons hábitos alimentares. Então, como eu falei, andam junto tanto a atividade física quanto a boa alimentação, que vai lhe proporcionar, lhe dar energia para conseguir você realizar a sua prática física, tá? Porque tem alimentos que eles vão lhe proporcionar, lhe dar energia. Temos os alimentos energéticos, temos os construtores que ajudam aí no nosso metabolismo e tudo no funcionamento do nosso corpo. Temos alimentos que vão nos dar imunidade, né? Então temos vários tipos de alimentos que fazem parte e fazem bem à nossa saúde, mas também temos alimentos que nos dão prejuízo, que nos fazem mal e que devemos ter cuidado ao se alimentarmos com esses alimentos ou ao excesso do consumo desses alimentos. Com um plano de alimentar adequado às suas necessidades, nós fornecemos para o nosso corpo a energia necessária para realizar as tarefas diárias, além de suprir as necessidades energéticas do exercício físico. Alimentação e atividades físicas. Tipos de nutrientes necessários para o corpo humano. O corpo humano é um maquinário muito complexo, necessita de várias fontes de energia para sobreviver. Dentre as fontes de energia que temos três macronutrientes fundamentais para o corpo humano, que são eles: carboidratos, proteínas e gorduras. São esses aqui, ó: carboidratos, proteínas e gorduras. Exemplos de carboidratos, professor: temos o arroz, mas temos também a batata, o macarrão, o pão. São exemplos aí de carboidratos, mas você precisa selecionar os melhores carboidratos e não exceder também em alguns, porque a metabolização de alguns carboidratos demora no nosso corpo, tem um período mais longo, como o arroz. Então você pode optar por batata, alguns tipos de batata, a macaxeira também, então são bons. As proteínas, como a gente tem exemplos dos peixes, ovos, tá certo? Carnes, são exemplos de proteínas, né, que são construtores. As gorduras, né, que a gente tem também os exemplos, né, que são as gorduras naturais e as gorduras vegetais, tá certo? Seguidos pelos macronutrientes, temos as vitaminas e minerais, que são micronutrientes essenciais para o nosso organismo. São menores um pouco, né?
mas são muito importantes para o nosso organismo. Vitaminas e minerais são encontrados nas frutas, nos legumes, nas verduras. Então, é um desequilíbrio entre macro e micronutrientes, ou até a falta de um desses, pode vir a desencadear sérios problemas como a desnutrição, assim como a ingestão desenfreada, pode vir a causar a obesidade e desencadeando em um quadro de outras doenças. Por exemplo, se você não costuma comer verdura, legumes, ou não costuma comer frutas durante o seu dia, durante a sua rotina, você pode considerar-se desnutrido desse nutriente que vai lhe dar vitaminas e minerais. Então você não está consumindo alimentos que vão lhe dar vitaminas, minerais. Por exemplo, as frutas, se você não consumir de forma regular, você vai estar desnutrido dessas vitaminas. Então você precisa, o seu corpo precisa dessas vitaminas. Você não pode se alimentar somente com carboidratos e proteínas e gorduras. Tem que se alimentar também com todos os tipos de nutrientes, com alimentos que têm fibras também, que não está aqui conjunto, fibras entre outros, tá bom? Então evite doces e salgados, que é esses que estão aqui, que estão em cima dessa pirâmide imaginária aqui, doces e salgados. Limite-se de temperos e corantes, a gente está vendo aí, né? Que é industrializados, tá? Industrializados, os caseiros, os que são feitos de forma natural, né? Que muitos são vendidos em feira livre, são saudáveis, mas os industrializados que vendem no comércio não são. Modere no sal, tá? E no açúcar de mesa, aquele açúcar, aquele sal que você coloca a mais, por exemplo, um açúcar a mais no suco, aquele açúcar que você vai jogar e misturar, e o sal em alguns alimentos, pois os alimentos já têm o sal ou já tem um açúcar natural deles, dependendo do alimento. E você colocando em excesso, você pode prejudicar o seu corpo com tanto. Então modere mais e prefira comer, né, grãos, por exemplo, milho, feijão, muito importante, que contém ferro, carnes, proteínas, né, são carnes derivados do leite, são muito bons também, ovos, né, são todas proteínas, legumes, frutas, variedades, são bem coloridos e são muitas variedades de nutrientes aqui nessa parte verde, tá, da baixo da pirâmide, a parte maior, tá, ok? Um dos alicerces para o enfrentamento do excesso de peso e da obesidade reside na promoção de alimentação saudável. Para manter uma alimentação saudável, siga as recomendações do Guia Alimentar da População Brasileira do Ministério da Saúde. Procure se informar bem sobre essa parte, né, essas organizações brasileiras e mundiais da saúde, que elas lhe dão dicas de estudos e lhe mostram como melhor se alimentar, como melhor ter uma alimentação saudável. Faça dos alimentos in natura ou minimamente processados à base da alimentação, ou seja, consuma menos produtos industrializados, pois eles possuem corantes, possuem conservantes que fazem mal à nossa saúde e podem gerar-nos doenças num futuro próximo, né, e muito prejudicial. Utilize óleos e gorduras e sal e açúcar em pequenas quantidades, como eu falei. Temperar e cozinhar alimentos e evite caldos industrializados. Evite alimentos ultraprocessados, salsichas, linguiças, salames, presuntos, etc., entre outros. E alimentos preparados em frituras de imersão, de batata frita e salgados, que são feitos em uma quantidade muito grande de gordura e que essas gorduras vão ficar armazenadas nesses alimentos. Então, não é bom. Prefira fazê-los, esses alimentos, de outra forma, por exemplo, num forno, né, que não vai ter a utilização dessa gordura imersa, tá? Desse óleo vegetal que vai virar com a queimada, né, com o fogo, ele vai virar uma gordura saturada, que não é bom à nossa saúde. Então a gente tem aí também evitar comer essas comidas industrializadas. Reduza a ingestão do açúcar, sal e gordura saturada. Aumente o consumo de frutas, verduras e legumes. Aumente a prática de atividade física.
Então temos que ter no nosso dia, né, separar um momento para a nossa prática da atividade física. Prática regular das atividades físicas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, para ter uma boa qualidade de vida, devemos ser fisicamente ativos, quando qualificado em números, gira em torno de 150 minutos de exercícios físicos semanais. Então é essa média aí que a Organização Mundial da Saúde ela prevê para que todo ser humano pratique no mínimo 150 minutos de exercícios físicos semanais. Então pode ser dividido, 150 dividido por 5 dias na semana para a gente praticar. Então dá aí a média de 30 minutos de prática física cumulativa, né? Você pratica uma parte aqui durante o dia, outra parte durante outra parte do dia, ou de forma contínua, de uma só vez. Uma prática de uma só vez, você praticou meia hora somente de manhã, você fez um exercício de andar de bicicleta, ou correr, ou caminhar de meia hora só pela manhã, e à tarde, à noite você não fez. Mas se você fez 30 minutos, então já vale. Aí se você fez umas atividades físicas em casa, por exemplo, atividades domésticas, e aí vai contando cumulativamente. Aí no total durante o dia se dá 30 minutos, aí sim, são 30 minutos durante o dia. E essa prática regular durante mais ou menos 5 dias da semana dá aí 150 minutos. O importante é que a atividade física seja realizada pelo menos 30 minutos, como eu falei. Os 30 minutos podem ser realizados de uma só vez, como eu falei. 30 minutos realizados em 5 dias da semana, ou em sessões cumulativas, 2 sessões de 15 minutos, manhã, tarde, ou sessões de 10 minutos, manhã, tarde e noite. Então essas divisões aí, bom, a gente vê exemplos aí de vários tipos de atividades físicas, mas o importante é ter uma vida ativa. De pouco adianta realizar exercício durante uma hora do dia, 1 hora por dia, e passar grande parte da sua rotina diária de modo sedentário. Ou seja, suba escadas ao invés de pegar elevador, vá à padaria a pé ao invés de ir de carro, torne o seu dia mais ativo, inclua modos de vida ativos no dia a dia, como ir de bicicleta à escola, jogar bola com os amigos ao invés de videogame, etc. Então são algumas atividades, algumas rotinas que você pode realizar durante o seu dia. Não necessariamente podem ser essas que foi lida aí, mas são algumas que você pode colocar em ação. Por exemplo, ir a algum lugar perto da sua casa, algum lugar que você pode ir caminhando e você às vezes prefere ir de moto ou de carro, né? Então procure realizar essas atividades dessa forma, pois assim você vai estar movimentando o seu corpo, uma atividade física, que é o que? O movimento do seu corpo, independentemente do que você esteja fazendo. Tá? Lembre-se de não se exercitar é desastroso para a saúde. Exercitar-se um pouco é melhor que não exercitar-se. Ou seja, você se exercitar um pouco é muito melhor do que não se exercitar de jeito nenhum. Então, se você não se exercitar, é muito mal. Vai gerar doença, vai gerar complicações para a saúde, né? Nosso corpo. A importância da hidratação. A hidratação é um fator muito importante para a nossa qualidade de vida. A hidratação, como assim, professor? Com o consumo de água regular. Nosso corpo é composto em sua maioria por água e precisamos dela para manter as reações em nosso corpo de modo equilibrado. Então beba água regularmente durante todo o dia. No mínimo temos que tomar 2 litros de água por dia, tá bom? E varia também na quantidade de peso que você possui. Quanto mais peso você possui, altura, quanto mais massa muscular, você tende a beber mais água para ela chegar em todo o seu corpo, e ela vai ajudar muito em atividades que são realizadas no metabolismo dentro do seu corpo. Então vamos ler aqui algumas. Regula a temperatura do corpo durante as atividades físicas ou quando o clima está muito quente. Desintoxicação, né? Também ajuda a absorção e transporte dos nutrientes. Ela transporta os nutrientes dentro do nosso organismo. Perda de peso, ajuda na perda de peso. Diminuição de retenção de líquidos. A água não possui calorias. Então, a água não possui calorias. Então você pode beber quantas vezes
a quantidade que quiser, pois só fará bem à nossa saúde. Quanto mais água bebermos, então quanto mais você beber água, quanto mais você se alimentar bem, vai ser melhor para o seu corpo. Evite o ressecamento. A questão também é: veja como se preparar para as atividades físicas. Mantenha-se hidratado e bem alimentado. Use roupas confortáveis. Faça alongamento antes e depois das atividades físicas. Como assim, professor? Antes e depois? Antes e depois. Busque orientação para as atividades mais intensas. Ou seja, atividades que você vai forçar mais o seu corpo para essa prática dessa atividade, você precisa de cuidados, de orientação médica ou de um profissional de atividade física, do nutricionista para se alimentar bem, para poder conseguir realizar tal atividade física, cuidados após a atividade, como por exemplo se alongar, como eu falei, tem que se alongar depois da atividade também, porque você está praticando a atividade física, você faz o alongamento antes, aí você vai ativar o seu corpo e vai praticar atividade física. Se você parar de uma vez e não fizer o alongamento, muitas vezes os seus músculos vão ser prejudicados, pois ele não reconhece muitas vezes o que está acontecendo. Então você tem que fazer esse alongamento, essa firmeza, esse trabalho de reconhecimento dos seus músculos, pois você vai agora parar quando você terminar de fazer a atividade física. Então logo logo estaremos juntos na sala de aula novamente, com fé em Deus. Muita saudade de vocês, um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Chico Ciência. Então, obrigado pela atenção.